Olá a todos, meu nome é Alexandre Arenzon, eu sou o coordenador do Laboratório de Ecotoxicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Inicialmente eu queria agradecer o convite da CETAC-LA para este webinar, principalmente a presidente, a doutora Helena de Assis, e a vice-presidente, a doutora Tatiana Fuley, que propôs essa ideia. Eu espero que a discussão que será aqui apresentada seja útil e que tenha uma continuidade além desse momento. Em março de 2017, eu publiquei um artigo na CETAC Globe que era para ser um desabafo despretensioso. Um texto escrito baseado em alguns anos de experiência com monitoramento de efluentes e nas observações e informações adquiridas com os cursos ministrados aqui no Brasil. Foi uma grata surpresa quando o tema do artigo foi utilizado para estimular esse debate. Esse artigo ele foi dividido em 3 palestras, sendo esta a última delas. Nós temos então a palestra 1, Legislação Ambiental na América Latina, a palestra 2, a ecotoxicologia como ferramenta na legislação referente ao lançamento de efluentes no Brasil, e a palestra 3, metas progressivas para aumentar o controle toxicológico de efluentes e a proteção dos recursos aquáticos. Então, vamos ao trabalho. Metas progressivas para aumentar o controle toxicológico de efluentes e a proteção dos recursos aquáticos. A minha ideia aqui será apresentar alguns argumentos do porquê precisamos de metas progressivas na redução da toxicidade de efluentes. E, ao final, dar um exemplo do que poderia ser uma meta progressiva. Como muitos de vocês já sabem, a legislação que rege o monitoramento de efluentes no Brasil é a Resolução CONAMA 430 de 2011. Essa resolução define as exigências mínimas para os padrões químicos a serem atingidos nos efluentes que são lançados no ambiente e, o que nos interessa aqui, os critérios referentes aos padrões ecotoxicológicos. A Resolução CONAMA 430 permite autonomia aos órgãos ambientais de cada estado brasileiro. Ela serve como padrão mínimo a ser exigido no caso do órgão ambiental não possuir uma legislação própria. Poucos estados criaram uma legislação própria, a maioria na região sul e sudeste do país. E a maioria das resoluções criadas acaba apresentando a mesma problemática que vamos ver aqui hoje e que contribui para a necessidade do uso de metas progressivas na redução da toxicidade. O Rio Grande do Sul possuía uma legislação própria, mas ela foi revogada no final de 2016. E quanto ao restante do país? Bom, ao restante do país, resta usar o que está definido na CONAMA 430. A menos que, claro, ouvindo essa palestra, alguém se dê conta da falha que existe na resolução e resolva fazer algo melhor. Lembrando que CONAMA 430 dá esse poder aos órgãos ambientais. Bom, então vamos voltar ao CONAMA 430. A primeira orientação que a CONAMA 430 oferece é que o efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos aos organismos aquáticos do corpo receptor. O que seria considerado como efeito tóxico deve ser estabelecido pelo órgão ambiental competente, ou, como vamos ver mais adiante, estabelecido aqui pela própria resolução. Esses efeitos tóxicos, eles devem ser avaliados com ensaios de toxicidade realizados no efluente e com organismos testes de pelo menos 2 diferentes níveis tróficos. Este acaba sendo também o padrão
da maioria das poucas resoluções estaduais que existem, a exigência de ensaios de toxicidade com 2 níveis tróficos. Sobre o uso de organismos testes de 2 diferentes níveis tróficos, nós podemos fazer aqui a nossa primeira consideração referente à necessidade de uma meta progressiva para a redução da toxicidade de efluentes. A legislação atual ela é falha, ela é permissiva. A pergunta aqui é: podemos excluir representante de algum nível trófico da avaliação ecotoxicológica? Vamos observar este exemplo. De um total de 500 amostras com toxicidade, 21% delas, ou aproximadamente 100 amostras, apresentaram toxicidade exclusivamente para peixes. Se este nível trófico fosse excluído do monitoramento, todas essas amostras, 100 amostras, seriam consideradas não tóxicas. Caso o monitoramento fosse realizado exclusivamente com microcrustáceos, no caso Daphnis, 95% das amostras seriam consideradas não tóxicas. Apenas 5% apresentariam toxicidade. Por outro lado, se organismos testes de 3 diferentes níveis tróficos fossem utilizados no monitoramento, haveria uma chance maior de detectar a toxicidade do total de amostras. Este padrão de monitoramento com organismos de 2 níveis tróficos é seguido por algumas das legislações estaduais. Algumas especificam os organismos testes a serem utilizados, como o Paraná e Santa Catarina, que exigem apenas ensaios agudos com o microcrustáceo Daphnia magna e a bactéria marinha Vibrio fischeri. Ou, como São Paulo, que basicamente solicita apenas ensaios agudos com Daphnia similis e ensaios crônicos com Cereodaphnia dubia, 2 organismos do mesmo nível trófico. Apesar de algumas pessoas indicarem que o Estado de São Paulo pode solicitar o monitoramento com outros organismos testes, em alguns casos, a grande maioria das empresas paulistas apenas monitora e baliza o seu grau de toxicidade com estes 2 organismos. Também existe o caso da extinta resolução do Rio Grande do Sul, onde, apesar da exigência de ensaios agudos para organismos testes de 3 diferentes níveis tróficos, não havia qualquer especificação ou controle por parte do órgão ambiental em relação às espécies a serem utilizadas, e a escolha acabava ficando a cargo do laboratório executor ou mesmo da empresa contratante. Em situações como esta, podemos facilmente chegar em casos como o deste exemplo, onde a escolha do organismo teste pode levar a resultados não necessariamente indicados do ponto de vista ambiental. Aqui nós temos uma amostra de efluente de indústria alimentícia que foi avaliado com 9 diferentes ensaios de toxicidade. Os diferentes métodos para ensaios agudos utilizados no Brasil. A amostra apresentou toxicidade, nós temos aqui toxicidade para algas, nós temos toxicidades para larvas e juvenis de peixes. Contudo, na parte central do gráfico, nós temos aqui ensaios realizados com organismos de 3 diferentes níveis tróficos. Nós temos embriões de peixe, nós temos bactérias e nós temos microcrustáceos, e nenhum destes métodos foi capaz de detectar a toxicidade desta amostra. Se não houver uma análise crítica por parte do órgão ambiental dos resultados que estão sendo fornecidos no monitoramento ambiental, estes organismos poderiam ser utilizados no monitoramento e esta amostra seria considerada como não tóxica. Bom, mas aí vai aparecer alguém e dizer rapidamente: isso não é um problema, Alexandre. Você está esquecendo a capacidade de suporte do corpo receptor. E complementaria ainda: um pouco de toxicidade pode ser lançado no corpo receptor. Ele consegue diluir.
Realmente, em teoria, a CONAMA 430 considera a capacidade de suporte do corpo receptor. A resolução leva em consideração a concentração do efluente no corpo receptor. Esse cálculo ele é baseado na vazão do efluente e na vazão do corpo receptor. É aqui que entra a relação com a CL50, a C50 dos ensaios de toxicidade. A concentração que causa a toxicidade é comparada com a concentração do efluente no corpo receptor. E a CONAMA 430 apresenta, então, as relações que são aceitas quando são realizados ensaios agudos e quando são realizados ensaios crônicos. Em outras palavras, então, o corpo receptor é responsável por diluir o resíduo de toxicidade que o efluente ainda possui após o tratamento, além dos aportes de esgoto que muitas vezes não são tratados e muito menos monitorados em relação à toxicidade. Mas aí vem aquela pessoa e diz novamente: Alexandre, CONAMA 430 considera a relação vazão efluente, vazão corpo receptor. Então, não é um problema esse resquício de toxicidade, certo? Será que não? Aqui começa a nossa segunda consideração referente à necessidade de uma meta progressiva da redução da toxicidade dos efluentes lançados. A resolução CONAMA 430, ela considera essa relação vazão-efluente, vazão-corpo-receptor, mas para cada empreendimento isoladamente. Mas o que acontece, ou o que aconteceria quando o corpo receptor precisa dar conta não apenas de um lançamento com resquício de toxicidade, mas sim de 2, 3, 4 ou vários lançamentos? Nós não podemos esquecer que diariamente o volume de esgoto e o volume de efluentes lançados nos rios é cada vez maior, em função do tamanho das populações. Talvez os rios tenham mais chances de depurarem a toxicidade ou se recuperarem dos impactos que recebem se a carga tóxica for gradualmente sendo reduzida. Vamos então para a terceira consideração. Estes são os principais organismos testes utilizados no Brasil no monitoramento da toxicidade aguda de efluentes lançados em águas continentais. Alguns são muito bons, outros nem tanto. Mas parece que muitas vezes os gestores ambientais, aqueles que solicitam os ensaios ou aqueles que recebem os resultados dos ensaios de toxicidade, esquecem que estes são apenas modelos para indicar o potencial tóxico de uma amostra. Não me interessa saber se a amostra é tóxica para Daphnia similis ou Daphnia magna, ou se a amostra é tóxica para Dânio velho. Eles servem apenas para me indicar o potencial que uma determinada amostra tem de causar efeitos tóxicos sobre os organismos que eles estão representando. Então, para que o modelo tenha maior chance de sucesso, eu preciso que ele realmente seja sensível. É isso que nós buscamos saber. O quão sensível os organismos do corpo receptor são em relação ao efluente que está sendo lançado. O quanto eles podem ser afetados por este efluente. Será que Vibrio fischeri, uma bactéria marinha, pode representar as bactérias de um arroio, de um igarapé? Será que um adulto de zebrafish, com quase 3 centímetros, tem sensibilidade para representar as larvas de peixes que nascem em um determinado rio? Bom, mas estes são os métodos que temos disponíveis no momento. Então, se estes métodos, se esses modelos não são os mais sensíveis, nós devemos realmente pensar em melhorar a qualidade dos efluentes que estão sendo lançados. Talvez a toxicidade real dos efluentes seja maior do que aquela que está sendo monitorada. Para ilustrar essa informação, nós podemos observar os dados deste trabalho, que avaliou a sensibilidade de Daniel Hering, um dos peixes mais utilizados no monitoramento de efluentes no Brasil. Nós temos nessa última coluna o Daniel Hering, que normalmente é utilizado nos laboratórios, é o Daniel Hering que não é cultivado em laboratórios, sim adquirido, e que nas 3 situações
apresentou uma maior resistência às 3 substâncias utilizadas. Nós temos o Daniel Hering com o mesmo tamanho, só que agora cultivado em laboratório, apresentou uma maior sensibilidade para as 3 substâncias. E nós temos as larvas de Daniel Hering que não são utilizadas no monitoramento, porque elas não fazem parte da metodologia que é utilizada no Brasil e que em todos os casos apresentou a maior sensibilidade. Então hoje o monitoramento no Daniel Hering é realizado com essa situação, organismos maiores e normalmente comprados. E para esse conjunto de fatores, então, organismos maiores e não cultivados em laboratório acabam apresentando a maior resistência. Resumindo então, baseado na legislação atual, não é necessário monitorar o potencial efeito tóxico de efluentes baseado em modelos representativos de todos os níveis tróficos. Bastam 2. Os modelos utilizados para esse monitoramento podem indicar ainda algum resquício de toxicidade nos efluentes que estão sendo lançados no corpo receptor. E este corpo receptor precisa lidar com isso. Mas nem sempre o modelo utilizado é o melhor ou o mais indicado. Bom, baseado nessas 3 considerações, nós podemos chegar à conclusão de que atualmente temos considerável chance da qualidade dos corpos receptores piorar cada vez mais. Ou será que após estes 6 anos que a CONAMA 430 está em vigor, alguém conseguiu observar melhorias na qualidade das águas superficiais? Creio que deveríamos começar a pensar em um modelo de monitoramento que exigisse gradualmente a redução da toxicidade dos efluentes lançados. Após um longo período de discussões e assessoramento pelo órgão ambiental americano, o EPA, o Estado do Rio Grande do Sul publicou em 2006 uma resolução com redução gradual da toxicidade. Essa resolução, que infelizmente foi revogada em 2016, não era perfeita, obviamente. Assim como em outros estados, faltava muitas vezes conhecimento técnico aos fiscais do órgão ambiental, faltava estrutura de fiscalização. Mas, apesar de perfeita, se fosse seguida, haveria muito mais chances de uma melhoria na qualidade das águas nos rios do extremo sul do Brasil. A CONSEMA 129, de 2006, ela se aplicava a todos os efluentes lançados em águas superficiais do estado do Rio Grande do Sul. Cada efluente lançado deveria gradualmente atender ao objetivo final da legislação, que era a ausência de toxicidade aguda para organismos de 3 diferentes níveis tróficos, ausência de toxicidade crônica para pelo menos organismos de 2 diferentes níveis tróficos e ausência de genotoxicidade. Para atender a essa demanda, os efluentes foram divididos por faixas de vazão. Menos de 100 metros cúbicos dia, de 100 a 500 metros cúbicos dia, de 500 a 1000, de 1000 a 10.000 metros cúbicos dia. E em função dessas faixas de vazão, foi determinado então o prazo disponível para adequação e atendimento à legislação. Após um prazo inicial de adequação que variou de 2 a 4 anos, dependendo da vazão do efluente, ainda seria aceita alguma toxicidade, desde que essa não ocorresse mais na concentração de 25% de efluente. Após esse prazo, gradualmente todas as faixas de vazão deveriam atender o padrão inicial, que seria ausência de toxicidade aguda, posteriormente ausência de toxicidade crônica e, no fim, ausência de genotoxicidade. Até que em 2020, após 14 anos, todos os efluentes do estado deveriam apresentar ausência de toxicidade aguda, ausência de toxicidade crônica, ausência de genotoxicidade. Infelizmente, ao completar 10 anos, no final de 2016, a resolução foi revogada.
Muitas indústrias do Rio Grande do Sul investiram para conhecer a toxicidade de seus efluentes e muitas realmente conseguiram reduzir a sua toxicidade. Como eu disse, essa proposta de padrões de toxicidade com redução gradual não era perfeita, mas ela poderia ter sido otimizada, talvez flexibilizada em alguns pontos, mas não deveria ter sido revogada. Então, essa era a minha ideia com esta apresentação, tentar mostrar a importância da melhoria contínua em relação à toxicidade de efluentes, tentar mostrar que devemos sempre questionar se o que está sendo feito realmente é efetivo ou é apenas para constar. Que nós possamos aprender um pouco com os exemplos dessa resolução, corrigir o que for necessário, otimizar o processo e aproveitar o que deu certo. Eu deixo aqui o meu contato, meu e-mail, homepage do laboratório. Fico à disposição para questionamentos e, mais uma vez, obrigado a Citac LA pelo convite. Obrigado e tenham todos um bom dia.